Oi, Capricórnio! Seja muito bem-vindo ao Arcano 15. Eu sou Amanda e trago para você a leitura do seu signo para o mês de junho. Lembrando que essa leitura é geral, então nem tudo vai ressoar com a sua energia. Caso você queira uma consulta particular, a minha agenda está aberta e as informações estão disponíveis aqui no vídeo e nas informações do canal. Você também pode assistir os outros vídeos dos signos que você tem forte no seu mapa astral. E caso esta leitura não ressoe agora para você, eu te convido a retornar aqui daqui a uns dias, daqui a umas semanas, porque vivendo as situações, as energias são muito mais fáceis de serem identificadas. Não se esqueça, é claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E bora lá que a gente começa com o baralho cigano para entender melhor esse seu mês. Bora lá? Bom, Capricórnio, vamos lá, o jogo completo aqui do baralho cigano pra gente entender melhor esse seu mês em junho. E a gente começa com a carta do jardim junto com a carta das montanhas. Aqui, talvez neste mês de junho, você tenha uma certa dificuldade de comunicação, tá? E essa comunicação talvez seja uma dificuldade num grupo, aqui para alguns capricornianos, uma dificuldade de concordância dentro de um grupo de amigos, de ser entendido, uma questão meio coletiva relacionada a um ambiente de trabalho, uma certa dificuldade relacionada à sua oratória dentro de reuniões, de combinados. Aqui eu vejo que o capricorniano talvez esteja num processo que se torne um pouco difícil a interação social, talvez não queira ter um pouco da interação social por estar passando por um processo interno, ou talvez não ser muito bem entendido, gerar algumas discussões, algumas coisas relacionadas a outras pessoas, tá? Então aqui pode ser relacionado a um grupo de pessoas, à sua própria família, aos seus amigos, ao grupo de trabalho. Então aqui eu vejo que a comunicação, o entendimento, o combinado referente a alguma coisa tem uma interferência aí nesse mês de junho. Seguindo aqui, a gente vem com a carta da árvore junto com a carta do homem. Essas duas cartas mostram alguns tipos de significados, tá? Aqui para os homens capricornianos eu vejo que existe um processo de crescimento muito interno. Coisas demoradas estão acontecendo dentro de você, mas que são muito significativas, sabe? É como se você estivesse mudando de dentro para fora, é como se você estivesse aflorando algumas coisas que precisam ser afloradas, mas que essas coisas elas têm raízes, elas têm um processo para florescer. Aqui eu vejo que existe alguma questão muito interna aí com você relacionado ao seu autoentendimento, ao seu processo. Existe um processo ou existe coisas que talvez estejam acontecendo com você que você talvez esteja se sentindo muito parado, mas aqui faz parte de um processo de crescimento, de autoconhecimento. Aqui a gente vê a saúde do capricorniano muito poderosa, muito boa, tá? Muito benéfica nesse mês de junho. Para quem não tem a energia masculina forte aí, para as mulheres capricornianas, pode ter uma energia masculina ajudando a você criar raízes em algum local, ajuda dentro do trabalho, a se dar bem dentro do trabalho, um novo relacionamento que vem aí te entregar novas possibilidades para você. A carta da árvore fala de processos longos, processos que florescem, processos que criam raízes, que são fortes, mas que não são rápidos. Então aqui você consegue interpretar aí para sua vida. Seguindo aqui, a gente vem com a carta dos caminhos junto com a carta dos livros. O mês de junho vem com possibilidades e decisões para você. A carta dos livros fala sobre segredo, informações ocultas. Então aqui talvez você mude um pouco o rumo das suas decisões ou se torne uma pessoa um pouco indecisa após descobrir certas coisas, ter um conhecimento que antes talvez você não tivesse, algum tipo de dinâmica que fosse difícil aqui para você. A carta dos caminhos mostra uma bifurcação aí na sua vida no mês de junho, e essa bifurcação vai fazer com que você mude um pouco de rota, queira ter novos conhecimentos. Aqui alguns capricornianos seguindo para um novo curso, fazendo provas, estudando, escolhendo para um caminho de investimento,
próprio ou relacionado a informações que acabam fazendo você mudar algum tipo de percurso, tá? Seguindo aqui, lindo essa finalização. Conheço muitos capricornianos, um beijo pros capricornianos que eu conheço. E isso aqui é bom, essa junção é boa para os meus capricornianos, tá? Que eu sou assim, ó, cercada dos leões, tá, gente? Não leonino, é só dos bichos bravos, tá? Só dos capricornianos, dos arianos, entendeu? O que mais que me cerca? Libriano, nossa, conheço muito libriano. Gente, só gente perturbadinha, só assim, ó. Aí, o que acontece, Capricórnio, para você, a finalização desse mês vem poderosa, vem boa, vem linda, vem perfeita. Carta dos peixes, carta do dinheiro. Que bom que eu conheço muito capricorniano. Tomara que vocês ganhem muito dinheiro, que eu vou ser, tô aqui, hein, gente? E a carta do navio. Aqui eu vejo um poder financeiro muito legal aqui pra você nessa finalização de junho. Tô até mais animada agora com essa finalização aqui. A carta dos peixes fala sobre fluidez, muitos acontecimentos, muitas abundâncias aqui pra você. Aqui a gente não necessariamente fala de dinheiro, mas a gente fala de coisas muito positivas que vão mudar a vida de vocês. A carta dos peixes fala sobre aquela abundância. Então, assim, coisas acontecendo de uma forma fácil, as coisas fluindo, o dinheiro entrando, as coisas acontecendo. E a carta do navio aqui é como se os peixes viessem guiando vocês para uma mudança de vida. O dinheiro entrando e vocês mudando de casa, vocês fazendo viagens, programando certas coisas que vocês nunca programaram. O dinheiro trazendo possibilidades e ao mesmo tempo mudanças para você. Neste mês de junho, a carta do navio fala sobre uma mudança muito profunda aqui na sua vida e eu vejo que ele vai te trazer essas questões e essas possibilidades para que você consiga viver, tá bom? Aqui a gente não necessariamente fala de você mudando algo, mas bem provável, tá? Capricorniano vendendo, comprando coisa, mudando de casa, viajando, indo trabalhar em lugares que antes não ia, então tem uma questão de deslocamento, mas também tem uma questão de mudança interna. Sabe aquela coisa que muda você, muda a sua vida, muda os seus pensamentos? Aqui tem isso pra você. Então, que delícia! Eu amei! Eu amei! E agora, a gente vai pro tarô pra entender melhor essa fofoca. Ó, eu tirei todas as cartas do peixe e ficou. Gente, tá poderoso, hein? Tô amando. Vamos seguir aqui com a carta, com o tarô, tá? Quero tirar cartas aqui pra você, pra entender melhor esse seu mês, como vai ser tudo, tá? E eu tô bem conectada com a energia de Capricórnio, porque os peixes ficaram, eu embaralhei um pouquinho e o diabo apareceu. É o arcano que representa o signo de Capricórnio, tá, gente? Enquanto eu embaralho aqui, eu quero saber se você já curtiu esse vídeo, Capricórnio. Você já curtiu esse vídeo? Já compartilhou? Já se inscreveu no canal? Você já comentou aqui? Agora tem um novo botão no YouTube que é hypar o vídeo. Isso me ajuda muito. Eu entrego um vídeo perfeito, lindo e maravilhoso, com todo carinho pra você. E eu gostaria dessa energia de troca, que não custa nada pra você, mas vale muito pra mim. Então, muito obrigada. Vamos lá. Desculpa, estou fanha, estou gripada, com os olhinhos inchados, mas a gente segue aqui. Vamos ver esse seu mês. Bom, Capricórnio, bora lá, jogo completo aqui do tarô aqui pra gente entender melhor esse seu mês aqui de junho. E a gente começa com o seu momento atual, que é o seu momento atual talvez lá pro começo do mês de junho, meados de acontecimento, lembrando que as energias elas podem vir, elas já podem ter acontecido ou não, então vale da sua interpretação. No momento atual aqui do jogo é bom demais a carta do carro junto com a carta do 13 de copas. Aqui a gente fala sobre você comemorando vitórias. Ah, que lindo, que demais. Aqui você comemorando, erguendo a taça com os seus. Eu vejo você muito sonhadora aqui nesse seu momento atual, buscando muito
novas propostas, novas questões, novas oportunidades, muito sonhador, muito batalhador. Aqui a carta do carro, né? Não importa quem eu vou deixar para trás. Eu tô seguindo, eu tô fazendo, eu tô acontecendo. Vamos que eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero conquistar. A carta do carro é uma carta rápida. Então aqui a gente fala sobre realizações de coisas que acontecem com velocidade, de uma forma muito rápida e que te traz muita satisfação emocional, você comemorando aí com as pessoas à sua volta. Isso aqui pode ser uma nova vitória, uma nova conquista relacionada a um ganho financeiro, ao seu ambiente de trabalho. Aqui eu vejo que você se sente meio que no mérito dessa comemoração, como se você fosse realmente responsável por essa nova fase aí que talvez você esteja vivendo, tá? Então aqui a gente vê você caminhando para novos ciclos, vivendo novas coisas e se sentindo muito abençoado. Então, se você ainda está numa fase um pouco mais complicada, se prepara, porque isso aqui está chegando. Novas conquistas, novas vitórias e novas comemorações, que isso é mais legal, comemorar a vitória, tá? Lembrando aqui que a gente fala para capricornianos que estão correndo atrás loucamente, que estão realmente de uma forma estrategista e bem determinados a seguir e a conquistar certas coisas, tá? Seguindo aqui, a gente vai para o seu passado recente. O seu passado recente veio com a carta do 3 de paus, 3 de espadas, desculpa, e o 4 de paus. Essas duas cartas mostram aqui no seu passado recente uma certa decepção. Essa decepção, ela vem relacionada a algo bem estável, tá? Então aqui a gente pode falar de algo que não foi como você foi tão esperado dentro de uma oportunidade de trabalho, dentro de uma entrevista que você achava que ia ser tudo, dentro de ambientes relacionados à sua área profissional, algo que você sentiu, sabe, que a pessoa fez para te magoar, dentro do seu próprio casamento. Aqui a gente pode falar sim de capricornianos que estão um pouco tristonhos aí dentro desse seu momento do passado, uma certa decepção relacionada ao casamento, à junção matrimonial, a um relacionamento. Eu achei que era forte, eu achei que era tudo. Então, o passado recente, você passando por algo um pouco decepcionante, que dentro da sua mente, a sua cabeça estava machucada. Eu não sei se você consegue entender, mas é como se você não estivesse sentindo tanto, mas pensando e refletindo muito sobre o assunto no passado recente, sobre algo muito firme, sobre algo muito sólido, sobre algo realmente que fazia muita parte, muita estrutura da sua vida. Eu me decepcionei nesse trabalho, nessa oportunidade, nesse relacionamento, nessa área da minha vida, nessa área que foi construída de certa forma, né? Então a gente vê uma decepção significativa e o seu momento atual vem muito de eu passei por isso, bola pra frente, eu segui sozinha e agora eu comemoro. A carta do carro é uma carta muito solitária, então aqui pra gente, para as pessoas que a gente fala de término no casamento, no relacionamento, aqui, filho, você fala assim, quê? Isso tudo eu vou deixar toda essa beleca pra trás e eu vou seguir, ó. E eu vou seguir meu sonho, eu vou conquistar o mundo e você conquista, tá, amor? Você conquista porque aqui você tá comemorando e fala assim, olha onde eu cheguei sozinho, bebê. Eu cheguei até aqui. Olha onde eu cheguei sozinha. Olha, eu comemorando com as minhas amigas, linda e bela, sabe? Dentro do meu novo carrão. Eu comprei um carrão depois que eu saí desse Jurandir da minha vida, sabe? Eu comprei um carrão depois que eu dei para trás para todas essas coisas. Então aqui, mesmo que às vezes a gente ache que as coisas deveriam ter dado certo, eu sinto que houve a necessidade de algo não dar certo na sua vida para você dar certo nessa situação que você vai viver depois dessa decepção, muito significativa. E aí a gente vai para o seu futuro próximo. O seu futuro próximo veio com o rei de paus e o valete de espadas. E aqui a gente fala que essa conquista, ela vem com uma grande responsabilidade. Rei de paus, você tem o poder e você é forte e você é capaz totalmente de gerenciar tudo isso que você armou aí para sua cabeça. Mas olha a dificuldade da comunicação aqui para você.
De novo, lembra lá no baralho cigano que a gente falou que poderia ter problema de comunicação, com alguma coisa assim? Aqui em certos ambientes de trabalho, aqui em certos grupos, ou coisas que talvez você esteja ordenando, ou, por exemplo, se a gente volta naquela coisa de relacionamento que vocês voltaram a se falar, tem uma coisa de disse-me-disse, tem uma coisa de ideias cruzadas sobre o mesmo objetivo. A carta do valete do Rei de Paus está falando sobre muita potência e poder. Então aqui a gente está falando que você, no seu futuro próximo, vai ser o mestre das decisões e das escolhas daquilo que você está comandando. Aqui a gente pode falar da área do seu trabalho, da área do seu relacionamento, uma nova equipe, um novo projeto, o que você estiver vivendo, que aí você vai colocar dentro da sua vida, tá? Então aqui a gente fala de poder, de consciência, de maturidade, de capacidade e de realização. E aqui a gente também fala de novas ideias, de uma certa imaturidade envolvida no ar, de coisas um pouco avoadas e misturando com tudo isso. Então aqui, para quem tem uma nova equipe de trabalho, às vezes alguém que é o estagiário, ou a pessoa que é chefe, mas tem posicionamento de estagiário. Aqui a gente pode falar de algumas discussões pontuais dentro de relacionamento, você descobrindo alguma coisa quando envolve família. Então, no seu futuro próximo, existe prosperidade total, tá? Eu não tô falando de coisa ruim, tô falando de poder, potência, tudo de acontecimento bom. Mas existem pedrinhas no caminho sobre ideias um pouco avoadas sobre essa situação. Eu sinto que talvez você possa ficar um pouco perdido aí em torno desse caminho, em torno dessa situação, tá? Porque o valete de espadas, ele fala de uma pessoa muito animada sobre novos pensamentos, criando novos pensamentos, criando novos ideais, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, mas ainda não está realmente fazendo alguma coisa, está pensando, idealizando, né? Tem ideias, sabe aquela pessoa que tem muitas ideias, às vezes não concretiza muita coisa? Então existe um pouco, talvez você esteja dentro de um ambiente que tem muito potencial, mas que não tenha muita realização, mas você está ali para realizar aquelas coisas e fazer com que essas coisas aconteçam. Você é uma peça importante dentro desse ambiente que você vai se encontrar no seu futuro próximo, e você vai comandar tudo isso e vai dar conta de certas coisinhas ali, tá? Mas tem alguma coisinha sobre ideias, pensamentos, conversas, algumas coisas ali que talvez fiquem um pouco desniveladas com o seu foco, tá? Seguindo aqui, a gente vai para uma dificuldade que talvez você tenha aí neste mês de junho. Duas cartas, a carta da lua junto com o 5 de paus. Essas duas cartas como dificuldade, gente, se prepara para uma certa confusão ou discussão nesse mês de junho, tá? 5 de paus é a carta da discussão. É difícil sair desse significado aqui quando a gente vê essa carta. Opa, vocês estão aqui comigo. E a carta da lua, ela fala sobre um pouquinho de ilusão, deturpação de informações. Então aqui o que eu vejo é que talvez você entre numa discussão porque você descubra. Gente, está muito conectado com o baralho cigano. Lembra que eu falei que você muda o percurso quando você descobre alguma coisa? Aqui eu vejo que talvez você discuta com alguém ou tenha algum tipo de confusão depois que você descobre que talvez alguém estava tentando te iludir, ludibriar, sabe? Ou você discute porque você, dentro da sua loucura de ideais, está entrando em teorias um pouco deturpadas sobre certas coisas. Você vai ter dificuldade nesse seu mês de junho, porque você talvez esteja muito reativo, e com as suas ideias muito formadas sobre as coisas. Talvez você esteja um pouco resistente a certas coisas aí na sua vida. A carta da lua fala para você tomar um certo cuidado em confiança, em confiar, e também de não ter muita compaixão. A carta da lua é bom
porque você tá muito conectado com a sua intuição, mas às vezes a sua intuição não tá tão certa assim. Então aqui a dica forte é você olhar para os dois lados, é ter um pouquinho mais de compaixão, é avaliar a sua atitude, é entender se você tá coerente o suficiente para que as coisas aconteçam. Mas no mês de junho eu vejo que você pode ter uma certa dificuldade com disse-me-disse, com coisas que talvez as pessoas venham dizer, mas que não estão muito corretas, e você entre um pouco nessa coisa, tá? Tem uma confusão, porque eu acho que talvez você vai conquistar algo, você vai fazer algo, ou você vai viver alguma coisa que incomode outras pessoas. E aí isso vai fazer com que as pessoas criem ideais e opiniões sobre essa coisa e você vai falar, ah não gente, que isso? Então tem uma confusão e tem deturpação de ideias e aí só com essas palavras-chave você já consegue entender. Toma cuidado, se preserve, sabe? Isso vai ser bom também pra você entender quem é bom pra você, quem não é bom pra você, sabe? Tem uma energia boa aqui nesse caos, porque aí você vai tirar as limpas, todas as informações. Seguindo aqui, a gente vai para um conselho aqui para você, Capricórnio, no mês de junho. E o seu conselho veio muito relacionado à área financeira, 2 de ouros e 3 de ouros. Aqui a gente fala, se a gente fala de dinheiro, que eu acho que tem muito a ver sobre a sua vida financeira, tenha muito equilíbrio sobre as suas demandas financeiras, tenha muito equilíbrio nas necessidades financeiras, saiba muito bem equilibrar o seu dinheiro, saiba muito bem fazer aquilo que é necessário, entender aquilo que não precisa. E também quando a gente fala de trabalho, saiba muito bem delegar, entender que nem tudo vai conseguir ou vai depender de você. É um momento muito bom para você na área de trabalho financeiro, as pessoas vão estar te ouvindo, vão estar te escutando, vão estar recebendo as suas ideias. Então não tenha medo de expor as oportunidades que você acredita que você tenha. Não evite mostrar o seu valor de trabalho, porque isso pode gerar ajuda, isso pode gerar novos combinados, novos contratos, novas oportunidades, ou pode gerar ali as pessoas realmente fazendo com que algo que era só seu, envolvido com outras pessoas. Aqui é um pouquinho sobre saber equilibrar. Saiba equilibrar aí a sua área material, mas não necessariamente a área material assim só relacionada ao dinheiro também, a área que a gente toca, que a gente sabe, entende? Nem tudo é muito, nem tudo é pouco, sabe, Capricórnio? Aqui a gente tem que ter mais a consciência da malemolência, fazer aquilo que é necessário, organizar melhor as coisas, saber quem tá com a gente, quem não tá, quem vai te ajudar, quem não vai te ajudar, pode ir. Então tem uma coerência aqui. O seu conselho também vem muito, muito, muito relacionado a quando novas oportunidades surgirem aqui para você. Às vezes, inicialmente, talvez você não precise escolher um lado ou outro. Você pode equilibrar os dois. Por exemplo, eu tô com um trabalho, aí aparece um projeto, aí eu tô tipo, sabe? Você vai conseguir equilibrar essas duas coisas. Você vai conseguir equilibrar esses dois trabalhos, esses dois projetos, porque tem novas pessoas aqui para te ajudar. Confie nessas pessoas, tá? Confie que vai dar certo. Aqui é um pouco sobre confiar, delegar, equilibrar e saber aonde você coloca a sua energia, porque tem coisa próspera aqui pra você, muita coisa próspera mesmo pra você receber, pra você tocar, pra você viver. Tem muita coisa próspera, mas precisa mais do seu equilíbrio, precisa mais de você ter uma coerência um pouco menos, não emotiva, mas assim, daquela forma meio, vou engolir o mundo, e mais assim, entenda o que é coerente nesse momento. Você tem que saber jogar o jogo, e sabendo jogar o jogo,
você vai longe, amor. Você vai longe. E esse é o seu conselho para o mês de junho de 2026. Eu espero muito que você tenha gostado e aproveitado as orientações das cartas. Não se esqueça, é claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E lembrando que a minha agenda está aberta para consultas particulares. Eu ficarei muito feliz em te ajudar em uma super especial. Eu também desejo que o universo te entregue tudo aquilo que é seu por merecimento. Um beijo pra você. Tchau!